Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. SE1. Oferecimento Lute Incorporações, uma marca Sely. Olá, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 11 de abril. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca as principais ações da prefeita Emília Corrêa nos 100 primeiros dias à frente da Prefeitura de Aracaju. Ela reuniu a imprensa e apresentou dados que, segundo ela, resultaram na redução de gastos e os projetos em andamento neste início de gestão. A gente vai falar também do balanço das ações da fiscalização preventiva integrada da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Sergipe. São ações diversificadas em vários municípios. A repórter Ana Fontes acompanha e tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. Começou agora há pouco a coletiva de imprensa, onde os coordenadores da FPI fazem um balanço dessa 8ª etapa, onde eles estiveram aí em mais de 500 pontos de fiscalização nessa bacia hidrográfica do Velho Chico, do Rio São Francisco. Então, daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse trabalho que foi feito aí mais ou menos em 10 dias e as atuações e as medidas que foram adotadas. Daqui a pouquinho, Suzane. Certo, Ana. A Polícia Rodoviária Federal flagrou os apressadinhos que excedem o limite de velocidade permitido nas rodovias federais. A repórter Patrícia Cerqueira tem os detalhes. Patrícia, bom dia. Oi, Suzane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. E são muitos os apressadinhos, viu, Suzane? Teve um aumento aí de mais de 70% nos 3 primeiros meses desse ano, comparado com esse mesmo período do ano passado. A gente sabe que está chegando aí o feriado, então tem uma preocupação ainda maior da PRF. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações para vocês. A gente sabe que isso reflete muito o comportamento do condutor nas estradas, viu? Volto com você. Importante fazer esse alerta, estamos nos aproximando também de um feriadão, vamos falar melhor sobre isso. E você vai ver também como foi o projeto Pôr do Sol da FM Sergipe. A banda Bonde do Brasil cantou vários sucessos, uma prévia do Forrozão da Sergipe em maio. É a partir de agora no SE1. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, apresentou o balanço dos primeiros 100 dias de gestão durante uma entrevista coletiva. A prefeita Emília Corrêa iniciou a entrevista coletiva destacando o compromisso com a redução dos gastos em contratos milionários, como o da coleta de lixo, que terá uma economia de 33 milhões de reais em 6 meses, e na saúde, com uma redução de 5,4 milhões no contrato do Hospital Nestor Piva. A Caixa Preta nós estamos abrindo desde o início da nossa gestão e mostramos nos 100 dias na economia dos contratos. Isso é Caixa Preta. Quando a gente vai economizar em um contrato de 33 milhões em 6 meses, sendo mais de 60 milhões em um ano, por causa da troca do contrato. Mexemos em coisas proibidas, como a limpeza, né, que era o lixo, mexemos na questão de empresas de ônibus, que era intocável, e hoje não. Hoje estamos trazendo o melhor para Aracaju dentro desses 100 dias apenas, e vai ser muito mais adiante. Sobre o transporte público, Emília disse que a autorização de empréstimo concedida pela Câmara de Aracaju para a aquisição de ônibus elétricos deverá contemplar mais veículos do que estava previsto. A compra, com a autorização do crédito pela Câmara, da compra dos ônibus elétricos, nós já levantamos empresas que vai nos dar condição de comprar talvez mais de 30 ônibus elétricos, que a gente calculou em um valor, só que agora com contatos com empresas, com a licitação que vai ter, porque vai ser licitado. Aí a gente vai conseguir comprar, talvez, quem sabe, 33, 36, não sei. Mas a gente vai tentar aumentar esse número para melhorar mais ainda o transporte público. Porque o povo aprovou o ônibus elétrico quando a gente colocou. Colocamos um antes, já tem outro circulando e o povo tem gostado e a gente quer levar o melhor. Não só para o povo, mas para o meio ambiente também. A prefeita destacou ainda que as obras continuam espalhadas na cidade. São mais de 60 em execução e um investimento que ultrapassa os 770
260 milhões de reais. Várias obras em execução, um valor aí de mais de 700 milhões em obras que estão em execução. Não vamos ter obra parada. O que estava parado antes, a gente vai dar continuidade para poder entregar para a população o mais rápido possível. E isso também faz a diferença. Não tem sentido de obra parada. Obra parada significa que alguma coisa errada tem. E a gente está chamando esse feito à ordem e as obras estão em execução. A apresentação dos dados dos 100 dias da gestão municipal contou com a participação do vice-prefeito Ricardo Marques e demais secretários. Em 100 dias a gente pôde fazer muito, conseguimos regularizar a coleta seletiva aqui no nosso estado, na nossa capital, e dizer que o povo hoje está com a coleta seletiva regular. Lógico, peço sempre à população que nos ajude, que não faça o descarte irregular de lixo, mas esse foi nossa maior missão, trocar uma empresa que vinha 30 anos aí, a gente fazer uma economia de 33 milhões com essa troca e poder entregar à sociedade um novo olhar para a coleta seletiva, a coleta de resíduos sólidos no nosso estado. No esporte foram destinados R$500 mil para clubes de futebol. Confiança e Sergipe receberam R$200 mil cada um e 100 mil foram destinados ao Falcon. Durante a coletiva, a prefeita Emília Correia sancionou 3 leis de autoria do Executivo. Uma delas cria a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. O nome do secretário também foi anunciado, Antônio Luiz dos Santos, que ocupa a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe. As pessoas com deficiência, há pouco tempo, na virada do século, eram jogadas fora, eram descartadas. E agora, pela primeira vez, Aracaju tem uma Secretaria de Pessoa com Deficiência. Mas não só uma secretaria, vai ter um departamento, uma estrutura compostas por gente com deficiência muito capaz, por pessoas sem deficiências e, mais ainda, muito recurso em Brasília para trazermos projetos para Aracaju. A outra secretaria criada é a do respeito às políticas para as mulheres, ainda sem nomes. Emília também ampliou a Secretaria de Articulação Política, que passa a se chamar de Articulação, Parcerias e Investimentos. A Secretaria de Articulação Política ela foi ampliada para a captação de recursos, para a gente avançar mais nas entregas para Aracaju. Nos 100 dias de gestão, a prefeita também encaminhou um projeto-lei para a criação da Secretaria da Cultura, matéria que deverá entrar em votação nos próximos dias na Câmara Municipal. É uma recomendação do Ministério de Cultura que todos os municípios criem sua Secretaria de Cultura. Aracaju não tinha e a gente encaminhou e isso é muito importante para o povo de Aracaju, mostrar suas artes, seus talentos, sua cultura, né? E logo, logo vamos ter essa Secretaria de Cultura sim. A coletiva foi encerrada com o anúncio da licença sem remuneração que a prefeita Emília Correia inicia neste sábado e se estenderá durante a Semana Santa. Ela estará em viagem para o Canadá, onde conhecerá o neto recém-nascido. Eu sei o que eu tenho passado. Durante a campanha, durante o curto tempo do mandato, durante a minha história, né? E eu tenho um tempo considerável que eu não convivo com minha família, porque minha filha, meu filho, minha nora, meu genro, minha neta e meu netinho que acabou de nascer, eu preciso estar perto. Então eu aproveitei essa Semana Santa, vou transmitir o cargo para o vice-prefeito Ricardo e vou abraçá-los. É preciso isso acontecer para eles e para mim. Eles compreenderam a ausência, mas meu sentimento não compreendeu e eu estou indo para dar esse abraço. A gente fala agora sobre o aumento de mais de 70% no número de flagrantes por excesso de velocidade em rodovias federais nos 3 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e a gente vai acompanhar aqui nesse telão. Nós temos aqui, vamos tentar abrir, vamos tentar mais uma vez, agora sim, olha só. Nesses 3 primeiros meses, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado foram 860 flagrantes, este ano 1.487. A média mensal em 2024, 286 flagrantes, ao passo em que em 2025 foram 495. A média diária no ano passado, 9 flagrantes de excesso por excesso de velocidade, a média diária agora em 2025, 16 flagrantes. Esse aumento contabiliza 72,9% nesses primeiros meses de 2025. A repórter Patrícia Cerqueira está na sede da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe e traz outras informações. Patrícia.
Oi, Suzane, um número preocupante demais para a gente, né? De fato, é assustador quando a gente para observar, porque mais de 70% é um número que, sem dúvida alguma, preocupa quem está nessa linha de frente, que são os agentes da Polícia Rodoviária Federal, e preocupa a gente também que pega essa estrada com um motorista tão imprudente, né? Quando você vai avaliar aí essa média diária desses 3 primeiros meses, são 16 ocorrências, gente. 16 ocorrências todos os dias que são flagradas, né? E a gente sabe o quanto que esse excesso de velocidade, ele pode gerar aí acidentes graves e, consequentemente, infelizmente, mortes. Então, é preciso que esse motorista, ao pegar o volante, seja aqui, né, na cidade, seja nas BRs federais, nas estradas federais, ele repense esse comportamento, porque esse número de mais de 70% é um reflexo de um comportamento imprudente. Vou conversar aqui com Adriano Canuto. Adriano, ele é chefe aqui da PRF, um dos chefes da PRF, e vai trazer mais informações para a gente. Adriano, confesso para você que, como eu disse para você, né, eu achei esse número impactante, né? A gente chega até a olhar novamente e estudar de fato, porque de fato é alto, 70%. Vocês que trabalham diariamente, né, nessa linha de frente, a que se deve esse número? Bom dia para você. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. A sociedade se assusta, o poder público toma conhecimento e a PRF entra em ação. A gente, como foi falado aí, mais de 70% no aumento dos flagrantes de excesso de velocidade, que eles refletem uma atuação mais incisiva da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. A gente aumentou em 30% a quantidade de horas de radar. Aumentamos a nossa presença, aumentamos a nossa incisividade na questão da redução dos sinistros, e isso reflete na quantidade de infrações. Então, infelizmente, a gente percebe que as pessoas continuam mantendo hábitos imprudentes. As pessoas acham que os sinistros não vão acontecer com elas, que é uma coisa fantástica. Então, a gente entra na rodovia, a gente faz ações de educação, a gente fiscaliza, tudo com prol para que a redução dos sinistros. Infelizmente, em relação a 2024, embora o número de sinistros tenha se mantido estável, a quantidade de sinistros, a gente percebeu um aumento de 62% nos sinistros graves que tiveram resultado óbito. Então, a gente percebe que o excesso de velocidade, com certeza absoluta, é um dos maiores fatores de aumento na gravidade da sinistralidade. Então, a polícia já vem reforçando o seu efetivo, as suas horas de operação de radar, e continuaremos com esse reforço para os feriados que se aproximam aí. O que eu acabei de falar para vocês, né? Esse excesso de velocidade, né, Adriana, acaba gerando, de fato, essa questão do acidente, e teve um aumento de acidentes graves com mortes. Então, precisa, de fato, realmente que a gente tenha essa consciência. Por mais que a Polícia Rodoviária Federal invista em radares, em efetivo, mas tem que ter essa consciência também, né? Agora, para o feriadão, é que preocupa bastante, Adriano. O que é que vocês vão fazer, pensam em fazer, para tentar barrar esse motorista, né, que age de forma imprudente? Nós já estamos aqui na nossa regional fazendo todo o planejamento com foco na educação para o trânsito. Faremos ações de educação para conscientização da importância do respeito às normas de circulação. A questão do controle da velocidade, uso de cinto de segurança, evitar o uso de celular, ultrapassagens indevidas. Faremos ações de educação, ao mesmo tempo que ampliaremos a nossa presença ostensiva nas rodovias federais, com maior fiscalização e utilização do radar. Tudo isso para que a gente busque o número ideal. O número que a PRF busca aqui em Sergipe é 0 mortes. Nós conseguimos isso na Operação Carnaval e estamos já dedicando muitos esforços para que a gente continue assim, para que não haja nenhuma morte durante o período da Semana Santa e Tiradentes. Para isso, o esforço estatal está aqui presente, mas a gente precisa, fundamentalmente, da conscientização da população. Não adianta a polícia estar na rodovia se a pessoa tem usa da impunidade como uma regra. Sejamos profissionais. Eu para ser policial, eu preciso me capacitar. Você, para ser repórter, também tem que se capacitar. Você, como condutor, precisa dominar o seu veículo. Você precisa saber como estão as condições de segurança de pneus, de equipamentos obrigatórios, de cinto de segurança. Tem que saber como estão os fluidos do veículo, se você tem combustível, se você tem água no radiador. Enfim, a gente precisa se preocupar com um bem maior que está sendo transportado, que é a vida do condutor, a vida de famílias, como você falou agora, 16 ocorrências. São 16
16 famílias impactadas pela imprudência de alguém. E a gente precisa, sim, fazer a nossa parte, que a fiscalização é a atuação, mas convocar a população para que a conscientização caminhe junto desse esforço. Adriano, quais são os trechos assim que vocês percebem que essa ocorrência ela acontece com maior quantidade e por que isso acontece nessa região especificamente? Foram feitos alguns diagnósticos pelos nossos grupos de estudos e os trechos principais que, infelizmente, acontece, tem a maior ocorrência de acidentes, são na BR-101, do quilômetro 90 ao 100, município de Nossa Senhora do Socorro, que é a metropolitana aqui. Temos o trecho de Itabaiana, também, que é do quilômetro 50 ao 60, com muita gravidade nos acidentes, só que o comportamento dos acidentes lá é diferenciado. Lá, a questão das motocicletas, o pessoal que, infelizmente, também não usa o capacete de segurança. E também temos o trecho sul de Estância até Cristinápolis, por ser pista simples e excesso de velocidade combinado, além da alcoolemia, que tem contribuído bastante para a ocorrência de sinistros. Esses são os 3 principais trechos que a gente vai atuar, mas, claro, as nossas equipes estarão circulando por todo o estado. Só uma última pergunta, está chegando o feriado aí, vocês já começam esse feriadão com esse número que é muito preocupante. Tem alguma operação especial, voltada especificamente para esse tipo de ocorrência? O que é que vocês vão tentar fazer? Então, para a Operação Semana Santa Tiradentes, que começa na semana que vem, para a PRF já começou. Já estamos em todo o processo de planejamento e designação de equipes. Nós vamos focar, entre tudo aquilo que foi falado aqui, nos motociclistas. Porque, infelizmente, nos sinistros graves e óbitos, a presença de motocicletas e sinistros graves acaba sendo acima do normal. Então, nós vamos fazer, sim, foco na ações de educação, fiscalização, conscientização com motociclistas. Muito obrigada, Adriano Canuto, e acho que é bem válido mesmo esse foco, né, de vocês para o motociclista. A gente dá muitas matérias aqui falando sobre venda de motocicleta, então não chega a chamar atenção, né, que esse volume de motocicletas esteja grande, tanto aqui na cidade como também nas rodovias. Então faz bem aí vocês tomarem como frente, né, a linha de frente agora aos motociclistas. Eu agradeço aqui pela sua entrevista, suas informações e volto com você, Suzane, esperando aí, torcendo para que as pessoas tenham consciência, principalmente a pegar aí as rodovias federais com mais consciência. Eu volto com você. Vale o alerta justamente para evitar essa quantidade, né, o número de acidentes. Muito obrigada, Patrícia. Daqui a pouquinho você retorna. Agradecer mais uma vez ao policial rodoviário federal Adriano Canuto. Muito obrigada. Tem outras informações desta manhã de sexta-feira. Leonardo Barreto chegando aqui para nos atualizar o que tem sido notícia hoje pela manhã. Léo, bom dia para você. Bom dia para você, Suzane. Já bom dia para você, olha, que nos acompanha. 12h06, boa tarde já para você que está aí nos assistindo a partir de agora. Ao longo das últimas 2 semanas, né, nós falamos aqui bastante sobre a fiscalização preventiva integrada, a FPI, que aconteceu lá na região do leito do Rio São Francisco, em todos aqueles municípios que margeiam o Rio São Francisco. E acontece agora uma coletiva para a apresentação dos dados da FPI. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Ana Fontes, está lá no Ministério Público. Ana, bom dia, boa tarde para você. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Isso, Léo. Boa tarde para você e para a Suzane também. A coletiva ela acabou agora há pouco, foi uma coletiva dando aí um balanço, né, dessa 8ª etapa da fiscalização integrada. Então a gente vai conversar a partir de agora com os coordenadores para trazer esses números, né? Porque a gente, bem impressionante, são mais de 500 pontos fiscalizados nessa 8ª etapa. Aqui com a gente, o coordenador geral da FPI, doutor Sandro, que vai trazer essas informações desse balanço, né, doutor Sandro, nesses mais de 10 dias vocês estavam focados nesses municípios, da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O que é que vocês conseguiram de positivo nessas ações? Boa tarde. Boa tarde a todos. A fiscalização preventiva integrada é um processo de diagnóstico, de educação e que visa buscar resolutividade para os problemas dos municípios da bacia do Rio São Francisco. É a nossa 8ª edição em Sergipe e nesse ano nós estivemos em 11 municípios, basicamente com diversos grupos, e nesses pontos fiscalizados nós também levamos orientação, encaminhamentos, como por exemplo na questão dos laticínios, muito grave lá na região, laticínios irregulares, os que se podiam ser regularizados
foram feitos termos de ajustamento de conduta, parceria com o Banco do Nordeste do Brasil para a recuperação desses laticínios. Além disso, foi criado um selo laticínio legal para aqueles que estão regulares, que são exemplos, e além de outras atuações importantes na região. É uma ação que reúne aí muitos órgãos, né, que participam, inclusive com o apoio dos municípios também. Exatamente. São 26 órgãos parceiros, 160 servidores e colaboradores atuando durante a fiscalização, durante esses 12 dias. Numa rede integrada em que o somatório dos órgãos tem um efeito muito mais positivo do que cada órgão atuando de forma isolada. Inclusive, em alguns municípios, vocês encontraram situações de falta de estrutura, né, dessa fiscalização por parte dos municípios, e eles também fizeram um pacto também com a FPI justamente para melhorar essa situação de fiscalização na parte educacional. Então, o município é um ente federativo muito importante na proteção do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da população em geral. Então, foi um dos projetos da FPI desse ano, o projeto Nativa, em parceria com o Ministério Público de Contas e com participação de todos, buscando exatamente esse diagnóstico e já a parceria com os municípios para regularizar isso. Então, foram feitos pactos de governança ambiental com a participação do Tribunal de Contas do Estado, tivemos a presidente lá, o colega procurador-geral de contas também, e nós já tivemos um resultado excelente. 6 municípios voluntariamente assinaram o pacto, inclusive Nossa Senhora da Glória, que nem era um dos municípios fiscalizados. Isso é um momento histórico para o meio ambiente em Sergipe, porque vamos começar a estruturar todos esses municípios e isso vai melhorar a situação ao longo do tempo. A gente faz um intervalo com o doutor Sandro para conversar justamente com o procurador do trabalho, também doutor Albérico, que participa, é coordenador também dessas ações da FPI, e lá eles se depararam com alguns flagrantes, né, doutor Albérico, em relação às fabriquetas de queijo, laticínios daquela região, situações graves, inclusive foi pedido ações e hoje já saiu uma determinação justamente para interdição dessas fábricas. Qual foi a situação que vocês encontraram lá? Boa tarde, Albérico. Perfeito, boa tarde a todos. Em inspeções realizadas pela equipe de produtos de origem animal, foram flagrados 3 situações, 3 fábricas de queijo que estavam funcionando com uma máquina, uma caldeira, em situação de grave risco de explosão, inclusive. Essa situação ela foi atestada por peritos, um gelo de segurança do corpo do MPT, como também um gelo de segurança do CREA. Né? E diante dessa situação, a gente ajuizou 3 ações civis públicas pedindo a interdição judicial desse maquinário e ainda ontem o juiz da Vara do Trabalho de Glória deferiu esse pedido, determinando a imediata paralisação desse tipo de maquinário. Né? Infelizmente, é uma irregularidade com a qual a gente até já se deparou também na FPI do ano passado. Agimos da mesma forma, foi feita a interdição e o maquinário foi consertado em um prazo assim, de aproximadamente 48 horas, quer dizer, foi bem rápido o conserto desse maquinário. E em casos assim, a gente infelizmente não tem como lembrar de uma tragédia que ocorreu relativamente recente aqui, envolvendo 4 trabalhadores sergipanos de Cristinápolis, que vieram a falecer, tiveram suas vidas ceifadas em razão de uma explosão de uma caldeira quando laboravam no interior do estado de São Paulo. Então, o nosso intuito da equipe Produtos de Origem Animal da FPI Sergipe era justamente evitar que uma tragédia como essa ocorresse em solo sergipano. Ou seja, essa fiscalização tem também a parte educacional, mas diante de situações graves que vocês encontram, de risco à vida desses trabalhadores, é preciso tomar medidas mais duras, né? Exatamente, a gente se depara com todo tipo de situação. Na área trabalhista, por exemplo, em edição passada, houve inclusive um caso de trabalho análogo de escravo, reconhecido durante a fiscalização, onde todas as providências foram anotadas, foi na FPI de 2022. Na época, o trabalhador era um trabalhador apenas, ele foi resgatado, recebeu todas as verbas, entrou para seguro-desemprego e somente agora, com o trâmite final da ação, em 2024, ele recebeu o dano moral individual, e assim como a empresa também pagou o dano moral coletivo. Então, nós nos deparamos com todo tipo de irregularidades, né? E uma oportunidade única que o MPT, junto com todos os órgãos, a Auditoria do Trabalho, que faz parte da equipe coordenada pelo MPT, também
oportunidade que a gente tem com a gestão de todos os órgãos, a gente ir rodar e ir até os rincões mais inacessíveis do nosso estado, procurando todo tipo de regularidade. Qual o balanço que o senhor faria em relação a essa 8ª, né? Foi uma etapa, pelo visto, bem eficiente, né? Não que as outras não tenham sido, mas que essa, vocês tiveram esse diferencial, né? Sem dúvida. A cada ano, né, eu tenho a honra de representar o MPT pelo 4º ano seguido na FPI, e a cada ano a gente vê um empenho de toda a coordenação com a chegada de mais órgãos, como esse ano tivemos o Ministério Público do Tribunal de Contas, a junção, como o doutor Sandro bem colocou, né, de todos os órgãos, a soma da atuação de cada um, leva a um resultado que seria muito mais efetivo, muito mais produtivo do que a atuação individualizada de cada órgão. E como essas ações, né, doutor Alberto, podem chegar bem longe, né, a essa população que tanto necessita, essas situações que vocês viram, porque vocês olham até a questão do saneamento básico, todos esses problemas, né, são denúncias que vocês vão atrás durante essa etapa, e esse trabalho se prolonga até após a etapa, até depois que vocês saem, né, desses municípios. Então há um momento pós-operação, em que todas essas reclamações, esses diagnósticos, eles vão ser processados por todos os ministérios públicos, os órgãos que participaram, para buscarmos soluções concretas. Há um diferencial nessa, por exemplo, nas comunidades tradicionais, muitas reclamações. Um exemplo, no quilombo Mocambo, o lançamento de esgoto ficava antes da captação da água. Então, a reclamação como essa, que já foi resolvida durante a própria fiscalização preventiva integrada, considerando-se que se trata de um absurdo uma questão dessa. E outras mais que foram resolvidas. Mas tudo isso vai ser pós-processado depois e dado os devidos encaminhamentos. A gente agradece, Suzane, a participação, né, dos coordenadores aí da FPI e torce, né, que esse trabalho ele continue, traga muito mais frutos positivos, como a gente está vendo. Essa situação de flagrante, né, do Ministério Público do Trabalho conseguiu aí evitar, quem sabe, a morte de trabalhadores, de pessoas que estavam ali expostas a esse perigo. E é esse o trabalho feito, né, por essa fiscalização integrada, e a gente torce que continue e que seja, tenha resultados mais positivos ainda. Suzane, é com você. É verdade. Com certeza a gente vai continuar acompanhando todas as ações da FPI. Muito obrigada, Ana. Agradecer ao promotor e também ao procurador. Daqui a pouquinho você retorna, Ana. Muito obrigada. Importante essa ação em defesa do Rio São Francisco e dos moradores ali no entorno, né, Léo? Uma ação integrada, como a gente já viu e acompanhou aí, uma ação muito importante para preservar a vida de todo mundo que mora, que reside, que trabalha ali naquela região. E como a gente viu aí, né, e você comentou agora, a gente espera que toda essa ação traga resultados aí ao longo do ano. Com certeza, Léo. Suzane, agora a gente vai falar sobre o caso da morte daquela jovem no bairro Siqueira Campos, um caso que aconteceu no final de semana passado. Uma jovem acabou morta durante uma confusão com um policial militar da reserva. O policial militar, ele foi preso ontem à tarde e passou por audiência de custódia agora pela manhã. O policial militar é Edmilson Laurentino dos Santos, ele está custodiado. Temos umas imagens aí, inclusive, a gente tem, né, imagens aí da confusão, inclusive do momento em que o policial, ele aparece aí, o policial guarda ali a arma. Edmilson Laurentino dos Santos. Ele está custodiado no presídio militar. Hoje pela manhã foi levado para a 8ª Vara Criminal aqui de Aracaju, no Fórum Gumercindo Bessa, onde passou por audiência de custódia. E o juiz manteve a prisão temporária. A prisão temporária é aquela de 30 dias. Após esse prazo, pode ser estendida, convertida, né, em prisão preventiva ou não. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação. A informação que a gente tem é de que ele passou por essa audiência de custódia, que durou cerca de 15 minutos. Uma das advogadas, né, que acompanha o caso, ele está sendo acompanhado por um grupo de advogados, e ela passou a informação para a gente de que a audiência durou ali cerca de 15 minutos, foi rápida. A gente lembra que a audiência de custódia, ela não entra no mérito da questão, ela é só para avaliar mesmo a prisão, se aconteceu dentro da legalidade, se ele não sofreu nenhum tipo de agressão, se foi infringida alguma lei, basicamente é isso. Mas o mérito da questão, isso aí,
corre no processo, é outro caso, é outra audiência. Pelo menos ele continua preso aí pelos próximos 30 dias, em média, né? Isso mesmo, pelo menos 30 dias. Agora, a gente vai falar, Suzane, de um caso que nós comentamos ontem aqui no SE1. Foi o caso de um sobrinho que matou o tio no povoado Santa Rosa do Hermílio, em Poço Redondo. A Polícia Civil está investigando esse caso. O tio, que acabou morrendo nesta ação, foi identificado como José Pedro de Souza Filho. Ele tinha 52 anos. Segundo a Polícia Militar, o tio acabou morrendo depois de uma discussão com o sobrinho por conta do corte de um pé de mandacaru. Os dois discutiram, o sobrinho acabou pegando uma espingarda caseira e matou o tio ali mesmo. A Polícia Civil está investigando esse caso e trabalhando para localizar o sobrinho suspeito de cometer esse crime. Se você tiver alguma informação que possa ajudar o trabalho da polícia, você deve ligar para o Disque Denúncia através do 181. A gente lembra sempre aqui, não é preciso se identificar, o número está aparecendo aí na sua tela. Motivo tão banal, né, Léo? Terrível, né? Absurda essa história. Agora, Suzane, a gente fala de um caso que tem repercutido bastante nas redes sociais, agora nas últimas horas. O Instituto de Análises e Pesquisas Forenses está apurando o que teria provocado a morte de um jovem de 24 anos, depois de passar mal dentro de uma universidade particular, onde ele trabalhava aqui em Aracaju. Kevin Magno Farias Fontes foi socorrido por uma equipe médica, mas não resistiu. O corpo dele foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, e aparentemente, ali, diante da suspeita de que a morte não tenha sido provocada por causa natural, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Foram coletadas amostras para identificar o que provocou a morte dele. A informação é que o jovem não tinha comorbidades. Muito novo, 24 anos. Muito jovem, é. E aqui a gente deixa a nossa solidariedade à família desse jovem. Agora, a gente vai falar de uma ação policial que aconteceu ontem aqui na capital, no bairro Luzia, na zona sul da capital. Foi em um condomínio. Um homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas. A Rádio Patrulha acabou identificando este apartamento, onde este homem guardava droga. E, segundo ele, já tinha feito, inclusive, várias entregas no dia de ontem. Quando a polícia chegou ao apartamento, ele foi encontrado usando drogas no momento. Ele foi preso em flagrante. Transformou o apartamento em ponto de comércio. Em ponto de comércio, né, de venda de droga e também como um depósito ali para guardar essa droga. Ele foi levado para a central de flagrantes e foi preso em flagrante na noite de ontem. Ainda na noite de ontem, Suzane, teve mais ação policial e dessa vez da Guarda Municipal. Foi a operação chamada A Praça é das Famílias. A Guarda Municipal tem feito essa operação, a gente tem imagens, vai mostrar aí para vocês agora. Essa é uma ação que aconteceu em 19 praças aqui da capital. Essas 19 praças receberam o patrulhamento, ninguém foi preso, mas foram apreendidos materiais para uso de droga e também droga. A gente observa ali alguns cigarros de maconha, facas também, e a atuação aí da Guarda Municipal de Aracaju, trabalhando durante a noite para combater o tráfico de droga nas praças aqui da capital. Importante essa ação acontecer em todos os bairros, Zona Norte, Zona Sul, onde estiver, né? Para a gente ter as praças de fato aí para as famílias e para as pessoas. Com certeza, uso comunitário, né? Para o bem. Muito obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos aqui no SE1. Até já. Bom? Veja depois do intervalo as reclamações das comunidades, um quadro Chama o SE1 que resolve. Tem ainda outros assuntos desta manhã. Confira a hora, 12h22, a gente volta já. Já pensou vir até um verdadeiro castelo para tomar açaí? E não é qualquer castelo, é um espaço criado por quem uniu sabor, criatividade e coragem para empreender em Itabaianinha. O sucesso já conquistou clientes de toda a região sul de Sergipe. Eita, meu Deus do céu! E tem mais, a moeda digital Aratu, que está fortalecendo o comércio em Indiaroba. A gente começou a perceber o aumento de lojas, aumento de comércios aqui, um boom de comércio desde a implementação da moeda social. E a história de um aplicativo sergipano que começou pequeno e hoje já impulsiona negócios em mais de 180 cidades. Esse lance de pessoas do interior vender para gente do interior
tem dado muito certo, tem gerado muito valor para o pequeno negócio, né? No Empreende Mais, amanhã, às 8h30, logo depois do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. O eleitor tem 40 dias para a regularização do título de eleitor. Esse prazo é para aqueles que não votaram nas últimas 3 eleições. Francileide trouxe a filha de 16 anos para fazer o alistamento eleitoral. Já o filho de 18 anos veio coletar a biometria. Minha filha veio tirar o título para exercer a cidadania dela, claro. E meu filho veio tirar a biometria, que ele tinha feito pela internet e agora veio tirar a biometria. Ele já votou, né? Já votou, já. Foi rápido? Foi rápido, não demora. E é excelente aqui, o atendimento é excelente também, graças a Deus. Esses serviços são ofertados nos cartórios até maio do ano que vem, assim como a transferência do domicílio. Mas quem deixou de votar nas últimas 3 eleições não justificou a ausência e não pagou a multa no valor de R$ 3,51 por turno, tem até o próximo dia 19 de maio. É o caso de Eliane Ferraz. Na eleição passada eu estava cuidando da minha avó, aí ela estava muito enferma, acamada, não pude sair, mas aí depois logo que ela faleceu, daí viemos embora para cá. Aí eu falei, agora é hora de regularizar todos os documentos, inclusive o título. Aí cheguei aqui, paguei uma multa de R$ 3,80, que foi 2 eleições sem votar. E agora, graças a Deus, estou regularizada, estou contente com o meu documento novinho. Aqui em Sergipe, cerca de 45 mil pessoas precisam acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Em Aracaju, são 13 mil eleitores, com idades entre 25 e 39 anos. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral. Também aparecem na lista dos municípios com maior número de faltosos que podem ter o título eleitoral cancelado, Nossa Senhora do Socorro, com 2.894 eleitores, Estância, com 1.796 e Itabaiana, com 1.603. A relação tem ainda Lagarto, São Cristóvão e Canidé de São Francisco. A chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Aracaju explica que, ao deixar de regularizar o título, o cidadão sofre algumas penalidades. As implicações são, por exemplo, o CPF, né? Aquela pessoa que quer regularizar o CPF, ela fica impedida se ela não tiver com quitação eleitoral. Além disso, também a retirada de um passaporte, matrícula em universidade. São várias implicações, retirada de empréstimo, várias implicações que a falta de quitação eleitoral geram para o eleitor. Mas há exceções. Não precisa pagar multa eleitoral, porque não tem a multa eleitoral no caso, aquelas pessoas que têm o voto facultativo, que são os eleitores entre 16 e 17 anos, os eleitores que têm acima de 70 anos e os analfabetos, pois o voto é facultativo. Para consultar a situação eleitoral, a pessoa pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e ir na opção débito eleitoral. Quem tiver dificuldade, é só procurar o cartório mais próximo. O eleitor ele pode comparecer presencialmente no cartório eleitoral do seu domicílio ou ainda fazer essa regularização através da internet, seja pelo aplicativo título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, vai lá no aplicativo, acessa o aplicativo, vai em débitos eleitorais e tira sua multa eleitoral e paga, ou também através do site do TRE de Sergipe, tre-se.jus.br, tem um menu Serviços Eleitorais, lá tem autoatendimento ao eleitor e ele vai lá, tem débitos eleitorais, tira sua multa, paga através de Pix ou também guia de recolhimento da União. Nesse caso, é somente pagável no Banco do Brasil. Quem já está em dia não esconde a felicidade. Felicidade, um sentimento de regularidade, de missão cumprida, poder ajudar a contribuir para o crescimento de Aracaju e de Sergipe também. Chama o SE1 que resolve. Você acompanha a reclamação dos moradores do conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital. Nessa localidade, paralela à rua Promotor Fernando Maia, a quantidade de lixo que se acumula no local é enorme. A telespectadora conta que o problema é antigo e essa área serve sempre para descarte irregular de lixo e entulhos. A Insurb mandou nota informando que esse local é um ponto de descarte irregular de resíduos sólidos.
A empresa municipal de serviços urbanos mandou uma equipe até esse ponto para fazer a limpeza da área. A equipe esteve lá e antes de fazer a limpeza ainda flagrou uma pessoa fazendo descarte irregular de lixo. Após isso, a empresa fez a limpeza da rua e informou que existem placas orientando que é proibido fazer o descarte de lixo neste local. Além da Insurb, a moradora Esther Silva mandou essa foto para agradecer pela limpeza que foi feita no local. No início da Avenida José Conrado de Araújo, no bairro Industrial, a reclamação é por causa de um buraco. Esse buraco aqui está congestionando o trânsito, fazendo com que os carros desviem e aconteça acidente. Já tem 2 semanas que esses buracos estão aqui. Bairro Industrial. Aí eles tentam desviar e acaba um indo para cima do outro do buraco. O buraco tá grande. Em resposta a essa situação, a Imurb informou que esse buraco já foi reparado pela equipe da empresa. Porém, por causa de um vazamento de água da DESO, o buraco aumentou. Sendo assim, a Imurb informou que após a DESO fazer o reparo, a empresa vai recuperar novamente o asfalto. Nós procuramos a DESO e a Companhia de Saneamento informou que vai mandar uma equipe ao local para fazer o conserto deste vazamento. Em Pirambu, os moradores do povoado Bebedouro estão na bronca porque não tem água regularmente nas torneiras. Moro aqui no município, em Bebedouro, aqui, entre Pirambu e São José. Está vendo, gente? Olha, a gente está 1 semana sem água aqui, ó. Só tem água quando chove. Aqui está chovendo um pouco agora esses dias. Então, o pessoal está tendo que tudo tomar banho no poço ali, ó. Eu estou aqui, mas meu vizinho aqui, ó. Bom dia. A gente quer uma providência, porque é impossível a gente morar aqui há 5 dias que estamos sem água. A gente precisa que as autoridades lembrem da gente. A gente está aqui no povoado Bebedouro, a gente é morador já há muitos anos. E todo mês a gente paga em dia, e isso é impossível, e a gente não tem água nas torneiras. A Companhia de Saneamento informou que houve um problema na rede do povoado São José que afetou o abastecimento no povoado Bebedouro. A equipe de técnicos da empresa já está fazendo a manutenção para corrigir o abastecimento irregular na região. Quem mora no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, denuncia um vazamento da rede de esgoto que acontece há muito tempo. Quero mostrar para vocês uma situação que ocorre há anos, aqui na rua Alexandre Freitas Barros, com a Avenida José Freitas de Andrade. Esse esgoto há anos vive estourado e algumas vezes ele transborda dessa forma que está transbordando aí, não poucas vezes, e fica um mau cheiro insuportável para a população, além do risco de doenças. A gente liga para a DESO, mas a DESO ignora as nossas ligações e a gente tem convivido com isso aí por muito tempo. Então a gente pede que aqueles que podem fazer alguma coisa, que venham fazer. As autoridades aí, a própria DESO, Prefeitura, Governo do Estado, quem quer que possa fazer alguma coisa, porque a gente paga imposto e paga muito caro. A gente paga esgoto aqui muito caro. A DESO informou que vai mandar uma equipe até essa rua, no bairro Coroa do Meio, para fazer a limpeza e resolver esse problema. A gente tem outras informações desta sexta-feira com o Leonardo Barreto, de volta aqui no SE1. Léo, o que é que você traz agora? Suzane, agora a gente fala sobre o chamamento público para terceirização do Hospital da Criança. Agora pela manhã aconteceu essa etapa, né? O chamamento público é uma das etapas da terceirização. A gente tem imagens desse processo que aconteceu lá agora de manhã. O Hospital da Criança, ele vai ser terceirizado, o governo do estado já confirmou essa informação e agora o processo está em andamento. 20 organizações sociais participam desse chamamento público, 11 delas visitaram a unidade, visitaram lá o Hospital da Criança. Esse primeiro momento aí, né, do chamamento público, estão sendo analisadas as documentações e a partir daí serão analisados os projetos dessas organizações sociais. Cada uma delas apresentou o preço, né, os documentos e também os projetos, ou seja, de que forma elas irão atuar no Hospital da Criança. Quais são os projetos que elas têm para solucionar e para executar as ações, as atividades ali. A expectativa, Suzane, que está prevista, na verdade, no edital, é de que o resultado seja apresentado no dia 19 de maio.
o resultado final, né, 19 de maio. Agora, no dia 5 de maio, a gente tem o resultado preliminar. Abre-se, então, o período de recursos, então essas organizações elas terão esse período para apresentar os recursos e, segundo a SES, a expectativa é de que a organização definida, ela já comece a atuar no Hospital da Criança ainda nesse primeiro semestre. E a expectativa é de que outras unidades geridas pela Secretaria de Estado da Saúde também passem pelo processo de terceirização. Com esse resultado, deve mudar um pouco, né, a forma de administrar o hospital. E a gente espera que essa mudança na forma de administrar beneficie a população. Com certeza. Né? Agora a gente fala de um caso que tem preocupado a população que mora na região das praias aqui da capital e também os técnicos do projeto Tamar. Hoje pela manhã, uma tartaruga foi encontrada morta na Praia do Mosqueiro por pessoas que estavam caminhando por ali. O animal foi encontrado por banhistas, né, e pararam aí para tentar fazer uma ajuda, para tentar ajudar esse animal, acionaram também o projeto Tamar. A tartaruga foi resgatada com vida, mas acabou morrendo. Nossa. A informação que a gente tem das pessoas que chegaram ali primeiramente para resgatar essa tartaruga é de que ela foi atacada por cachorros. Inclusive, quando essas pessoas chegaram lá, ainda viram os cachorros mordendo a tartaruga. E esse é um problema, Suzane, segundo os banhistas, recorrente. Na praia tem muitos cachorros soltos e eles têm atacado com frequência não só as tartarugas, mas também banhistas que chegam por ali. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju e a informação é que eles enviaram uma equipe ao local. A informação é que 3 animais foram resgatados e levados para ONGs parceiras da Secretaria. Eles vão ser castrados, mas a SEMA falou que continua vistoriando ali a região das praias e que o processo é esse. O animal ele é identificado, é resgatado e castrado. E uma informação importante, sempre que encontrar uma tartaruga nessas condições, é importante avisar o Projeto Tamar, né, para tomar essas providências. Acionar imediatamente para tentar socorrer, eles sabem como cuidar. É né? verdade. Agora a gente fala, Suzane, do aviso da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas aqui de Sergipe. A gerência divulgou um alerta meteorológico agora para este final de semana. Tem previsão de chuva para o final de semana aqui na capital. Essa chuva ela pode variar de moderada a intensa. O acumulado por dia pode ultrapassar os 50 milímetros. Os ventos podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora. Diante do boletim, há um alerta de risco de alagamento, deslizamento de encosta e transbordamento também de pequenos córregos e riachos. A previsão é válida para todo o estado. A previsão é de que a chuva chegue aqui ao estado já na tarde de hoje. Na região sul, ali em Diaroba, Tomar do Jeru, Estância também e na região agreste. Alerta geral. Na madrugada chega com força em todo o estado. A gente tem imagens aí agora ao vivo do Climaju. Tempo aberto. Tempo aberto, tempo firme, né, Suzane? Dia bonitão, nem parece que vai chover. Parece que você está contando uma historinha, viu? É verdade, mas a previsão é essa, viu? Agora está fazendo sol, como vocês estão vendo. Previsão aí de um tempo ensolarado ainda na tarde de hoje, na tarde dessa terça-feira. Agora a temperatura é de 31 graus. Sexta-feira está com cara de sexta-feira. Então você que está aí querendo ir à praia, faça isso hoje ainda. Faça logo. Porque para sábado e domingo há previsão de muita chuva e por conta dessa previsão, Suzane, a Defesa Civil de Aracaju esteve em algumas áreas de risco para adotar algumas medidas que previnam desastres e acidentes. A gente tem imagens desse trabalho da Defesa Civil, que foi feito na tarde de ontem. A gente sabe que aqui em Aracaju existem algumas áreas de risco, principalmente na zona norte de Aracaju, aqui no bairro Cidade Nova, e por conta disso, a Defesa Civil está monitorando, já avaliando aí esses riscos, para que quando a chuva chegue, a gente tenha eles aí minimizados. E amanhã, claro, tem um Bom Dia Sábado com você. Quais os principais destaques? Amanhã tem Bom Dia Sábado, vou acordar cedo e você também, tá? Para a gente conferir aqui as informações do final de semana. Amanhã a gente vai falar sobre a história de uma professora da Rede de Educação de Aracaju, que vai ganhar um prêmio, o Prêmio Qualidade e Excelência na categoria Profissional do Ano. Os professores são tão importantes na vida da gente, né? E a gente sabe que normalmente eles fazem isso com muito amor e dedicação. E quando fazem isso com todo esse amor e dedicação e ainda assim são reconhecidos, é muito bacana. E a gente vai saber
por que essa professora ela vai receber esse prêmio. Amanhã no Bom Dia Sábado a gente conta para você. Vai ter também uma entrevista com o cantor Luanzinho Moraes na Agenda G1. Luanzinho, um cantor de arrocha, já muito conhecido querido, por todos nós, né? Um querido, olha lá. Ele conversando com o Antônio Cardoso na entrevista da Agenda G1. E é claro, depois da entrevista você vai conferir as opções de lazer para o final de semana aqui em Sergipe. E ainda tem todas as informações do agendão esportivo e também o resumão do que foi destaque durante a semana. Não conseguiu acompanhar tudo nos nossos telejornais, a gente tem um resumão para você. Bom Dia Sábado, maravilha. Amanhã, 6h50. Valeu, Léo. Ótima tarde para você, então. Boa tarde e até amanhã para você. Até amanhã. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta a gente fala como foi ontem o projeto Pôr do Sol da FM Sergipe. Agora 12h41, SE1 volta já. Conciliar a educação dos filhos com o trabalho é uma tarefa difícil, né? No combinado deste sábado, a gente discute esse desafio a partir de diversos pontos de vista. Direto de Propriá, Vivian Soraya conhece o juiz Cleiton Ferreira, que antes de seguir novos rumos, deixou por lá um legado de acolhimento e humildade. E falta menos de um mês para o Forrozão da Sergipe, minha gente. E o nosso esquenta é com o Fogo na Saia, que celebra 15 anos no evento. Você chegou, encaixou certinho, encaixou certinho. E eu te espero muito bem acompanhada amanhã, logo após o Giro Sergipe, no Combinado. Quem diz que não combina? Dezenas de fãs participaram ontem do projeto Pôr do Sol da FM Sergipe. É um esquenta para o forrozão marcado para o dia 13 de maio. A charada é simples, tem música na varanda, público apaixonado e uma vista de tirar o fôlego. Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer, que tal eu e você morando juntos? É o Varandão da FM com o projeto Pôr do Sol. Nesta quinta, o show contou com a banda Bonde do Brasil. Bonde do Brasil abrindo esse projeto Pôr do Sol aqui no Varandão da Sergipe. Um show, pocket show, né, para os nossos ouvintes, os nossos queridos telespectadores, tanto no YouTube quanto na FM Sergipe, enfim. É o primeiro de muitos que vem por aí. Ó, só tô dando um spoiler, hein? Uma das atrações dos 40 anos do Forrozão da Sergipe, num encontro exclusivo para convidados que puderam aproveitar cada momento. É maravilhoso, é a terceira vez que eu participo e sempre que posso participo. E essa vista? Maravilhosa, não tem igual. A banda Bonde do Brasil, natural da Paraíba, foi formada em março de 2011. Com uma extensa discografia de CDs e DVDs, eles conquistam o público com um repertório repleto de romantismo. A gente vai fazer 14 anos aí de estrada, Bonde do Brasil trazendo aí sucessos que falam de amor, romantismo e também com uma energia meio diferente, que é aquela parte mais agitada que sempre fez o diferencial do Bonde do Brasil. Maravilhoso estar aqui, foi uma experiência maravilhosa, um cenário especial e também a galera interagiu de verdade com a gente, então a experiência foi o melhor possível. Olha, a gente costuma falar de amor, nossas músicas são românticas, mas a gente também tem uma parte bem agitada no show que acaba agradando a maioria das pessoas, não é isso, Cabeludo? Entre os sucessos que tocaram o coração do público e proporcionaram momentos inesquecíveis, destaque para Wanderson, que viveu a experiência com muita descontração. Tá show de bola, a Sergipe, a FM Sergipe tá de parabéns, um show lindo, um pôr do sol, meu bolsão é um esquenta. Para Márcia, cada acorde foi uma verdadeira viagem no tempo. Amo música, eu gosto muito de música e reviver essas músicas, tá vindo lá dentro do fundo do meu coração, as músicas tá ótimo, tá bom demais. Quem não adquiriu sem ingresso pode adquirir, porque dia 3 de maio é só ela.
Sucesso esse projeto Varandão da Sergipe. A Adriana Amada já está por aqui. Adriana, bem-vinda para falar da programação amanhã da TV Sergipe, os programas de entretenimento. Verdade. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, minha gente. Falando, né, do nosso entretenimento amanhã, já cedo, às 8h30, com a nossa Cíntia, falando do Empreende Mais, né, esse programa maravilhoso. Você vai conhecer, minha gente, a história de um empreendedor, Suzane, de Itabaianinha, no sul de Sergipe, transformou a paixão pelo açaí em uma experiência diferente. Ele criou um espaço, né, em forma de castelo que virou ponto de encontro na região. E aí o programa também mostra, né, como a moeda digital Aratu tem fortalecido o comércio local de Indiaroba, incentivando o consumo dentro do próprio município, movimentando a economia e ainda a trajetória de um aplicativo de entregas criado em Sergipe que já alcançou mais de 220 cidades, facilitando a vida de pequenos comerciantes, né, conectando empreendedores. Esse é o Empreende Mais. E aí vem o Giro Sergipe com a Anissa Mara, né, o giro que visita o Santuário da Mata, no povoado Tejupeba, em Itaporanga da Ajuda, destacando ações de reflorestamento, de educação ambiental. O programa mostra a rara aparição do macaco prego, né, de peito amarelo, espécie ameaçada de extinção, voluntários internacionais, moradores locais que compartilham experiências da preservação da natureza. É sempre uma aula de história também no Giro Sergipe, é verdade. Né? E logo ali coladinho veio o combinado. Depois da estreia do Nervoso, né? Aí veio o combinado, que vem com muita coisa boa. O nosso combinado de amanhã, minha gente, você não pode perder, logo após o Giro Sergipe, que aborda os desafios de conciliar trabalho e criação dos filhos, que é muito difícil mesmo, não é hein? fácil. E aí o seguinte, promovendo espaço de troca, de experiências, acolhimento, a Vivian Soraya entrevista o juiz sergipano que atua com empatia, oferecendo um olhar mais humano sobre a justiça. E fogo na saia, né? Que nossos maravilhosos aqui, Xandinanda, animam amanhã o programa com música, prepara o clima para o forrozão dia 3 e temos também o nosso Coxinha Talk Show. Maravilhoso depois do combinado. Que vem logo após o combinado. É, mais gostoso da TV sergipana. O nosso Coxinha Talk Show recebe 2 convidados amanhã que movimentam o estado com histórias marcantes, muito carisma. O delegado Mário Leone, que fala sobre sua trajetória, os desafios na carreira e o envolvimento com causas sociais. E aí temos também, para esquentar ainda mais o papo, o influenciador Vituxa, que chega aí com as fofocas mais quentes, comentários afiados sobre o que está acontecendo em Sergipe. Então, amanhã... Não pode perder, né? Começa cedo, 8h30 com o Empreende Mais, depois o Giro, combinado e o Coxinha. Então, prepara o café, prepara a pipoca à tarde, tá tudo certo. Logo após o almoço continua. É isso mesmo. Querida, muito obrigada, ótima tarde para você, ótimo fim de semana, obrigada, tá bom? Suzane, obrigada. Até domingo, um feirão pretende movimentar o setor de vendas de veículos em Aracaju. O evento no Centro de Convenções de Sergipe reúne carros de 18 concessionárias de todo o estado de Sergipe. A gente está esperando aqui, nesta edição, a gente atingir em torno de 50 a 55 milhões. Tá? Acreditamos a chegar em torno de 450 a 500 vendas nesta edição. Lembrando que no ano passado nós fizemos 2 edições aqui em Aracaju, foram as 2 primeiras edições do evento em Aracaju. E ultrapassamos as 800 unidades de 0 km vendida. Os bônus variam de um modelo de carro para o outro. Se os preços são parecidos entre as marcas, os acessórios atraem clientes que gostam de rodas de liga leve, sensor de ré ou câmera de ré também, faróis de neblina, comandos no volante, painel digital com central multimídia. Vende mais quem está prestando atenção na necessidade do consumidor. A gente tem que ouvir a necessidade e a dor do cliente para poder entender o que se encaixa dentro do orçamento dele, do perfil. E aí a gente tem que ouvir mais do que falar, até para poder puxar informações e ver a melhor condição. A gente tem aqui hoje taxa zero, troca com o seu seminovo. O grande atrativo do combate das marcas é porque todos os modelos de carros estão lado a lado e isso facilita a vida do cliente. A conveniência para o cliente chegar em um único local e ter todas as concessionárias uma ao lado da outra, né? Então, só isso já é uma grande conveniência, um horário diferenciado e pelo fato das concessionárias estarem uma ao lado da outra, disputando o mesmo cliente, elas trazem mais condições vantajosas, então elas oferecem tudo que tiver ao alcance delas para fechar o negócio, né? Então, isso se torna uma grande vantagem para o consumidor. Alexandro não precisa se deslocar quilômetros para percorrer todas as concessionárias na pesquisa de preço antes de fechar um negócio. Aqui, ele pode fazer o orçamento de todos os modelos. É a primeira vez que eu venho ao feirão e muita variedade de carro, uma beleza.
Vai levar o carro? Por enquanto eu estou na pesquisa. Acabei de chegar, estou dando uma olhada, vou fazer uma averiguação aí para a gente ver. Os PCDs, pessoas com deficiência, também são clientes que sempre estão procurando carros novos e com câmbio automático. A isenção de impostos está garantida. A condição que a gente tem para o PCD, nós temos esse carro maravilhoso que está de 124 mil e nós damos 20 mil de desconto, sem dizer que a primeira parcela eles vão pagar em setembro. Todos os dias até o próximo domingo, o evento sempre começa a partir das 9 horas da manhã no Centro de Convenções de Sergipe. Além dos carros, 4 marcas de motocicletas também estão presentes no evento. Hoje, sexta, e amanhã, sábado, até às 20 horas, iniciando às 9 da manhã, indo até às 20 horas. E no domingo, de 9 às 17. Hoje à noite, o Grupo Emboaça inaugura um memorial aqui em Aracaju. A repórter Patrícia Cerqueira tem as informações, participações especiais, inclusive, né, Pati? Ah, Suzane, tem participação especial e tem história de um dos grupos mais antigos aí do teatro de rua, daqui de Sergipe e do país também, o Grupo Emboaça, gente, que completou 47 anos e vai completar ainda esse ano 48 anos. Então, toda essa história bonita da arte sergipana será contada através desse memorial. E isso é muito importante, né, para que estudantes possam participar e possam conhecer um pouquinho dessa história da arte sergipana. A história do Emboaça será contada através desses estandartes aí, ó, que o Eduardo Carioca mostra para vocês. Inclusive, esse será o primeiro estandarte, porque foi a primeira peça do Emboaça, gente, com o nome Teatro Chamado Cordel, de 1978. Lindolfo Amaral foi ator, tem também ali a direção, 1978, tem muita história aí para ser contada. Chegando aqui nesse memorial, as pessoas vão poder conhecer também os figurinos dessas peças, os textos produzidos através também desses artistas sergipanos. Eu vou conversar aqui com o Lindolfo Amaral. Lindolfo, vem para cá para a gente conversar um pouquinho. E aí o Eduardo Carioca vai aproveitar para mostrar aqui, ó, essa peça bonita. Lindolfo, que bacana isso. A sociedade, ela de fato, ela precisava desse memorial, né, que tem a história daqui de Sergipe também. Boa tarde. Boa tarde, Suzane. É muito importante a gente fazer essa salvaguarda da memória do Grupo Emboaça, que completa em agosto 48 anos. Então nós vamos ver aqui fragmentos de alguns espetáculos. Eu falo fragmentos porque você não vai conseguir ver todos os figurinos. Por exemplo, o que Eduardo Carioca estava mostrando são os figurinos do espetáculo montado em 2009, né? O Mundo Está Virado, direção, figurinos e concepção geral do Iradilson Bispo, que também é o curador desta exposição, intitulada A Lembrar. Então, esse espetáculo, inclusive, circulou o país inteiro. Aqui nós temos a Face dos Opostos. Essa Face dos Opostos teve 3 montagens, na verdade. A primeira em 1992, a segunda em 2012, que nós trabalhamos com esses bonecos que foram confeccionados pelo Mamulengo de Cheiroso, né? Aí você vê adereços aqui, os estandartes ali. Aquele estandarte, por exemplo, azul, é de 1992. Esse figurino que nós temos aqui é de 1902 e foi um figurino que eu usei com o personagem Marechal. Você pode olhar, tem adereços no chão. Você vai ter aqui o público que vier ao Espaço Emboaça, que inclusive vai funcionar das 14 às 20 horas. Já deixo isso, que vai ser aberto ao público. A visita vai ser de graça, né? Essa é uma proposta do Grupo Emboaça. E nós vamos receber escolas, estudantes de moda, que aqui eles vão ter a possibilidade de conhecer um pouco como é confeccionado cada figurino. Alunos do curso de teatro, de dança, enfim, a sociedade de uma maneira geral pode ter acesso a esse espaço, né, que nós estamos chamando Memorial Emboaça, Sala de A Lembrar. Hoje será a inauguração, gente, é importante que a gente deixe bem claro isso para o público, até se programar, a gente já está iniciando o fim de semana, inicia com arte, hoje 8h30 da noite aqui na Rua Muribeca, não é isso? E aí tem participação especial também. Hoje 8h30 da noite, aqui na Rua Muribeca, número 4, nós vamos receber a presença do nosso querido diretor
Amir Haddad. Nós vamos receber também outros convidados. Amanda Steinbach já está aqui conosco, que dirigiu o espetáculo do ano passado, de Mulambo e Filó. Nós vamos receber um grande ator e autor alagoano, Homero Cavalcante. Nós vamos receber uma companhia de teatro de Alagoas, que é uma companhia filha do Emboaça. Essa companhia completou este ano 30 anos, né? A companhia Joana Gajuru vai estar aqui conosco e amanhã a Joana Gajuru vai apresentar seu espetáculo aqui na nossa sala. E depois você corre na rede social do Emboaça, que aí você vai ter acesso durante a semana, durante o fim de semana, quando é que esse memorial vai ficar aberto para que você possa visitar. E foi como eu falei, viu, Suzana? É muito importante isso. Parabenizo você, Lindolfo, parabenizo toda a equipe daqui do Emboaça, porque isso aqui é arte sendo contada e não sendo esquecida, viu? Parabéns mesmo. Eu volto com você, Suzane. É um memorial resgate da história do teatro aqui em Sergipe. Muito obrigada. Parabéns aí, Lindolfo, com o Grupo Emboaça. Muito obrigada, Paty. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Michele Costa. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Lute Incorporações, uma marca Sely.